Então, como é que a gente extrai esse dashboard, esse painel aqui? A gente consolida, define uma estrutura de processo. Esse desenho vocês mesmos podem fazer, podem trocar cores, trocar a ordem aqui das etapas do funil. Uma vez feito isso, vocês vão salvar esse processo de acordo com o que vocês entendem que seja o mais interessante, e o sistema, a partir desse momento, vai duplicar esse processo de execução todos os meses e vai mostrar para vocês isso em gráficos, como é aquele ali que a gente viu no painel. Aqui a gente consegue fazer a parametrização do sistema de acordo com os critérios que vocês utilizam para tocar a empresa. E a partir do momento dessa configuração feita, todos os meses o sistema vai duplicar esses painéis para que vocês façam a gestão através dos indicadores aqui. A gente consegue elencar dentro do processo lá que eu mostrei daquele fluxo, atividades fiscais a serem executadas em cada mês. Conseguem automatizar esse pedido de informações para todas as áreas da empresa, de maneira simultânea e padrão. A ferramenta dispara um botão de e-mail, a gente chama de um evento ou uma tarefa, ele dispara essa tarefa para a área determinada. O operador lá naquela área não precisa logar na ferramenta necessariamente, ele clica no botão de e-mail, responde a essa atividade e vocês recebem isso aqui no painel dentro da ferramenta. Pode ter várias atividades, né? Então cada fase daquela do processo, recebimento de informação, recebimento de documentos, você tem essas fases aqui para concluir e auditar. A partir do momento que você faz essa atividade aqui no painel de gestão, eu vou atualizar ele, essa atividade já aparece aqui em verde como uma atividade fechada.